Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje eu demorei um pouquinho mais, dei um descanso um pouquinho maior para vocês. Eu tive problemas técnicos na turma do primeiro tempo e precisei terminar alguns minutinhos depois. Então para o bom e velho descanso, 5, 10 minutinhos de descanso, eu cheguei só agora. Vamos lá, deixa eu seguir aqui, tratar um pouco mais tópicos da disciplina. Eu sei que, naturalmente, os senhores têm interesse que se fale sobre a prova. Eu não tenho muito sobre a prova, mas um bate-papo mínimo sobre a prova acho interessante se fazer. Só que, como nós temos apenas 20 alunos, em 10 minutos agora de início do encontro, deixa eu falar aqui de um tópico. Aí, daqui a 15, 20 minutos, quando terminar esse tópico, eu imagino, a gente trata eu falo da prova. Aí, acabou de entrar uma colega, depois aumenta um pouquinho mais o quórum. Bom? Vamos lá. Só um minutinho, que travou uma coisa aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá então, pessoal. No encontro passado, nós falamos num grupo de estudo mais amplo, que é o da responsabilidade patrimonial, nós abordamos a impenhorabilidade. Falamos sobre a impenhorabilidade absoluta do artigo 833, falamos da impenhorabilidade relativa do artigo 834, falamos da impenhorabilidade do bem de família da Lei 8.009 de 90. Hoje nós vamos tratar das alienações fraudulentas. Por que se fala em alienações fraudulentas? Aqui eu quero lembrar aos senhores, muito rapidamente, a título de introdução e de recordação, nesse capítulo, esse tópico mais amplo, do qual eu falava ainda agora, da responsabilidade patrimonial, o artigo 789, ele prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação, salvo as restrições previstas em lei. Todos os bens presentes e futuros, salvo as restrições. Então, ele responde com os bens que ele titulariza, salvo as impenhorabilidades. E aí, por via indireta, ele nada fala ao dispositivo, já tratamos disso, quanto aos bens pretéritos. Não significa que a regra é que os bens pretéritos não respondam. Mas aí vai entrar aquela exceção, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, quanto à regra, nós teremos que os bens pretéritos não respondem à execução. Os bens pretéritos do devedor, né, do executado, não respondem à execução, pelo simples fato de que não são mais deles. E aí nós vimos que o marco temporal para definir o que é, a partir de quando que é presente, futuro e passado e pretérito, é o momento da citação do executado na execução. Então, antes, os bens que são alienados, antes da citação do executado, não respondem à satisfação da execução, pelo simples fato de que não são da titularidade do executado. Mas, salvo as restrições estabelecidas em lei. E aqui nós temos duas exceções. Nós temos, em primeiro lugar, a fraude contra credores e, em segundo lugar, a fraude à execução. Então, nesse
tópico, no gênero alienações fraudulentas, ao se reconhecer que a alienação do bem, quando o bem sai do patrimônio do executado de um modo fraudulento para o patrimônio de terceiro, ao se constatar, ao se reconhecer judicialmente essa fraude, a transferência se deu de um modo fraudulento, é possível, portanto, que o exequente busque a agressão patrimonial desse bem. É isso que nós estamos aqui investigando. A fraude contra credores, que é a primeira que nós veremos, ela tem previsão no artigo 790, inciso 6º do CPC. 790 prevê o seguinte, olha lá, são sujeitos à execução os bens. Além do 789, são ainda sujeitos à execução os bens, inciso 6º, cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Artigo 790, inciso 6º do CPC. E no Código Civil, nós temos referência nos artigos 158 e seguintes do Código Civil, e especificamente no artigo 171, inciso 2º do Código Civil. Então, 158 inaugura o capítulo da fraude contra credores, e aí eu não posso transformar esse nosso estudo aqui numa aula de direito civil. Vou fazer algumas considerações, mas lá o artigo 158 ao artigo 165, mais precisamente, 158 a 165 do Código Civil, hipótese de fraude contra credores, a anulação do negócio jurídico. E o artigo 171, no inciso 2º, ele trata justamente dessa hipótese que nos interessa aqui, ó, tudo do Código Civil, tá? Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, a fraude contra credores acaba ensejando a anulabilidade do negócio jurídico. Pois bem, o que nós temos que saber aqui? A fraude contra credores, ela conta com alguns requisitos. Do ponto de vista processual, o que mais nos interessa aqui é a definição dos requisitos da fraude contra credores. O primeiro desses requisitos é a propositura de uma ação autônoma, chamada ação pauliana. Ação pauliana, tá entre aspas ali. A ação não tem nome, né? Mas é a chamada ação pauliana. Vejam que o 790, no inciso 6º, ele prevê lá, ó, cuja alienação ou gravação tenha sido anulada em razão de reconhecimento em ação autônoma. Então, a fraude contra credores, ela se diferencia da fraude à execução. Na fraude à execução, que é a segunda modalidade, o reconhecimento da fraude pode se dar de modo incidental. No curso da execução, é possível que o juízo da execução reconheça eventualmente a fraude. Aqui não. A fraude contra credores, ela depende do reconhecimento em ação autônoma, uma ação própria para fins do reconhecimento eventualmente da fraude. O segundo requisito é o dano, ou como os civilistas chamam, eventus damini. Eu costumo brincar, é na língua do Mussum, né? Na língua do Mussum. Dano, eventus damini. O que significa o dano, o eventus damini? É a situação de insolvência. E vejam, a alienação de bens por parte do devedor, ela não é um mal em
si mesmo. Se fosse assim, para pensar, nenhum comerciante sobreviveria, né? O comerciante, ele tem os seus créditos e tem seus débitos. Nem por isso ele para de alienar bens. O grande problema é que o devedor não pode alienar seus bens de um modo tal que ele fique insolvente. O problema está, portanto, não na alienação de bens, e sim na insolvência. Então, o dano ou eventus damni é essa situação jurídica da insolvência. E os artigos 158 e 159 do Código Civil vão tratar. Eu não vou me propor aqui a analisar o dispositivo como um todo, mas eles vão ultrapassar essa ideia de que o problema está, portanto, na insolvência, não na alienação em si. O problema não está nem mesmo especificamente na insolvência, mas na potencial insolvência. Veja lá, vou ler o caput do 158 e o caput do 159. 158 do Código Civil. Os negócios de transmissão gratuita, então o que diferencia o 58 do 159 é que o 158 é gratuito e o 159 é a oneração onerosa, a alienação onerosa. De negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografares como lesivos dos direitos. Na alienação gratuita, veja, ainda quanto ignore, na alienação gratuita a insolvência se presume. Essa é uma diferenciação importante. Na alienação gratuita a insolvência se presume, porque não haveria em tese prejuízo para o terceiro, foi gratuito. E ficaria mais evidente a fraude, né? 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, percebam que aqui no 158 e no 159 dá para trazer o outro elemento. O terceiro requisito é o elemento subjetivo, que é a fraude, ou, a língua do Mussum, concilium fraudis. Concilium fraudis é a reunião com o ânimos, né, com a intenção de fraudar. Agora, essa ideia de intenção de fraudar, ela evoluiu, e o direito ele trabalha com a boa-fé, não mais a boa-fé subjetiva, mas a boa-fé objetiva. Né? A boa-fé é que toma como parâmetro um padrão de comportamento, né? As condutas exteriorizadas. Então, não há necessidade de se investigar, de se comprovar a intenção propriamente dito. Né? É possível se extrair da leitura do 159, nos atos onerosos, aquela ideia de potencial consciência. Lembra do direito penal? Potencial consciência da ilicitude. Aqui poderíamos tratar como sendo a potencial consciência da insolvência. Quando ele diz ali, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida. Basta que haja motivo para ser conhecida, potencial consciência. Nos negócios gratuitos, como eu tinha lhes adiantado no 158, essa exigência da fraude ela é desprezada, porque nas transmissões, nas alienações gratuitas, o elemento fraude ele é presumido. Tá? Então, esses são os dados que nós temos que tratar aqui de mais importante a respeito da fraude contra credores, a exigência de uma ação autônoma, o requisito dano, que é a redução do devedor à insolvência, e o elemento subjetivo, que não se confunde atualmente com a demonstração do ânimos nocente ou com a intenção precisamente dita de causar dano, porque era isso que mais dificultava, né, a implementação dos direitos. Difícil você demonstrar que na mente do sujeito havia a intenção de causar dano.
Hoje em dia, o direito como um todo, incluindo o direito processual, o direito civil, trabalha com a ideia da boa-fé objetiva. Então, prevalece aqui quanto à fraude, especialmente nas alienações onerosas, a potencial consciência da insolvência, do estado de insolvência. Na alienação gratuita, nem isso precisa se preocupar. Na alienação gratuita, a fraude ela é presumida, absolutamente presumida. Uma última informação, ainda no artigo 790, inciso 6º, 790, inciso 6º do CPC, e 171, inciso 2º do Código Civil, prevê que o vício que decorre do reconhecimento da fraude contra credores é o de nulidade. Né? Anulação por conta do reconhecimento de fraude contra credores. Uma vez que se decrete a fraude contra credores em ação autônoma, na ação pauliana, preenchendo os requisitos ali de acordo com cada caso, a transferência do patrimônio do devedor, do executado, né, do executado para o terceiro, será tido como nula. Para todos. Né? Não só para o exequente, mas para todos. Vai anular, e aí o exequente vai poder agredir o patrimônio do executado. Porque aquela transferência, tida como nula, por fraude contra credores, vai retornar ao status quo, portanto, e aquilo que, quando do início da execução, a princípio, não era mais do patrimônio do executado, retornará e passará a ser. É por isso que ele vai ter, por isso que ele tem o interesse em mover a ação pauliana, em desconstituir e anular a transferência, retorna ao patrimônio do executado e ele pode agredir. Está visto aí a fraude contra credores, recordando, é um instituto muito mais de direito civil do que de direito processual. O que nós temos que ver aqui de direito processual é a exigência de uma ação autônoma. Basicamente seria isso. Tudo quanto mais é direito civil. Okay? Muito bem. Agora nós vamos tratar da fraude à execução, que é um instituto mais ligado ao processo, propriamente dito, a fase executiva. Nós vamos tratar de um modo que tem mais coisa para falar, do ponto de vista processual. Vamos diferenciar com a ação pauliana, com a fraude contra credores, mas vamos antes falar. Então, estamos em 26, já aumentou o quórum, já valeu a pena esperar esses 15, 20 minutos aí para tratar da prova. Senhores, a prova está disponível no sistema. Não tem muito o que falar sobre a prova, porque 70% da prova é composta por questões objetivas. O que eu tenho para falar, eu falei que eu não tenho muito para falar, o que não quer dizer que eu não tenha nada para falar. Vou fazer um bate-papo com os senhores aqui sobre a prova. Primeira informação. Quando eu fui fazer a prova, né, me deparei, porque é um semestre totalmente atípico, né? Eu estou tendo que fazer uma prova com 20 dias, um mês de antecedência do limite. Nós acabamos de terminar a P1. Especialmente nas aulas de segunda-feira, tivemos feriados. Então, se eu fosse pegar, como eu geralmente combino com as turmas no começo do semestre, P2 vai ser da P1 para frente, o que ia acontecer se eu fosse elaborar a prova com a matéria já ministrada, é que eu teria um tópico ou dois para passar, para cobrar. Isso é impraticável, isso não é crível, né? Não é assim que se avalia o conhecimento. Então, não foi a opção que eu segui. Eu teria uma segunda opção, que seria cobrar a matéria toda. A matéria toda, desde o primeiro dia de aula até o último dia, quando eu fiz a prova. Esse final de semana agora. Eu também não foi a opção que eu segui, porque eu pensei, poxa, não é o que em geral combina. Nem lembro se eu falei esse semestre, não. Mas em geral eu trato disso. Seria, vamos assim dizer, tenire contra factum próprio, né? Comportamento. E não é o que eu quero nesse momento gerar, algo diferente do que eu costumo fazer.
Você achou, Mariana? Então, aí o que eu fiz? Acho que essa é uma informação que eu quero passar para tranquilizar. Eu elaborei a prova pegando alguns conteúdos que eu já ministrei, claro, mas também conteúdo que eu pretendo ministrar. Então eu vi, a prova é até o dia 27. A última aula dos senhores antes do dia 27 será do dia 23, uma segunda-feira. Nós estamos falando da aula de hoje, da aula do dia 16, da aula do dia 23. Então eu fiz mais ou menos um organograma mental que eu vou passar nesses 3 dias. Coloquei na prova. Em tese, senhores, Mariana, calma, nem terminei de falar da P2, da P3 a gente já fala, um momentinho só. Eu posso falar, mas a gente já fala. Assim, acho que é até mais útil, Mariana, você me chama no WhatsApp e a gente faz um bate-papo. Eu nem terminei de fazer a P2, nós temos bastante conteúdo para passar. A P3 eu não estou pensando nela agora, entendeu? Então, eu a falar agora aqui não vai ser muito útil. Então, sobre a P2, o que eu fiz? Eu fiz um raciocínio mental do que eu vou passar até o dia 23, que é a segunda-feira, na semana do dia 27. Eu sei muito bem, os senhores todos, nós todos sabemos, que é possível de acontecer intercorrências e não ser possível de passar o conteúdo. Né? Como eu lhes disse, na aula do primeiro tempo mesmo, hoje, não estava funcionando aqui o sistema, a câmera. O que não aconteceu esse semestre ainda. Algumas intercorrências acontecem aqui e ali, mas está tudo funcionando, internet, a câmera funcionando em outros aplicativos, mas não estava presa a câmera nesse aplicativo. Eu conversando com a turma falou que já tinha acontecido com outros professores e tal, tive que reiniciar a máquina. Quando eu reiniciei, ligou. Quer dizer, nessa brincadeira, até que fosse de pouco na tomada, até decidir o que fazer, foi ali 20, 25 minutos, meia hora que se perdeu. Pode acontecer com a gente aqui. Recentemente, minha mulher passou por uma cirurgia. Deixa que me perdoe, pode acontecer uma outra situação parecida com essa. Outra coisa pode acontecer. Mas fiquem tranquilos, se algo nesse sentido vier a acontecer, sendo bem objetivo, bem direto, se tiver alguma questão na prova, eu não consiga trabalhar com os senhores até pelo menos a segunda-feira anterior à data, é claro que ela não vai valer. Não precisem ficar preocupados com isso. Não vai valer. Lá no gabarito, eu vou colocar questão anulada, não tratada em sala de aula. Eu vou redistribuir o ponto dela para as outras questões. Tá? Acho que esse era o ponto mais importante para comentar. Como eu lhes disse, 70% da prova é de questão objetiva. As questões objetivas, não é que eu concorde com isso, não, mas elas são elaboradas basicamente seguindo o texto de lei. Então, ainda que tenha ali conteúdo ainda não ministrado, e eu reconheço, como eu acabei de dizer, se alguém, porventura, já quiser ir adiantando, é possível que consiga fazer esse esforço reconhecendo o capítulo próprio na lei e encontrando, você vai encontrar resposta na lei. O examinador tem que fazer isso, porque senão vem recurso, e eles têm que ter um dado objetivo para se apegar. Né? A não ser que a questão no concurso indague sobre o posicionamento do STJ, sobre o entendimento majoritário na doutrina. Quando não se fazem essas válvulas de escape, é texto de lei, basicamente. A questão objetiva é texto de lei. Gosto ou não gosto, é texto de lei. Então, para quem quiser já ir adiantando, é possível. Agora, quer fazer a prova tendo aula com o professor, aí vai ter que ir fazendo a prova de pouquinho em pouquinho. Algumas questões já podem ir fazendo porque já foi ministrado o conteúdo. Aqui não conseguiu fazer, sei lá, agora sinceramente eu não lembro. A prova de vocês eu fiz, não lembro quando eu fiz. Eu não lembro do teor da prova exatamente de vocês. Mas eu sei que tem questões de alienações fraudulentas. Se tiver com a prova aberta, já vai respondendo conforme a gente vai trabalhando aqui. É o que nós temos para hoje, tá? Para esse semestre diferente. Ok?
que era isso que tinha para falar sobre a prova. Não sei se tem mais coisa para falar. A questão do prazo, né? Prazo dia 27, mas aí eu acho que o comunicado já deixou bem claro para vocês isso. Nós já tínhamos falado na P1 também, né? Não pode entregar fora do sistema AVA, apenas pelo sistema AVA. Então, pelo WhatsApp do professor, por e-mail, por telepatia, não adianta. Só pelo sistema AVA até o dia 27. Então, acho que não tem maiores considerações. Outra dica. Para quem quiser ir adiantando, eu sei, isso é de cada um, tá, senhores? Não estou falando que é para fazer. Eu sei que tem várias. Tem um que é mais ansioso, tem um que quer fazer, deixar para o último momento. Quem quiser ir adiantando, no meu canal do YouTube tem vídeos sobre todos os tópicos. Todos os tópicos. Então a questão é identificar o tópico, quem quiser adiantar. Identificar o tópico da questão, procurar a resposta no código, questão objetiva. As questões discursivas você pode encontrar também na doutrina, no meu canal do YouTube tem resposta para todas as questões, absolutamente todas. Ou espera para fazer conforme for tendo aula. Okay? Acho que é isso. Maiores considerações, se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, mais específica, aí me chama pelo WhatsApp. Tá? Isso, Mariana, bem lembrado. No meu site também tem um curso lá de execuções, com aulas bem nominadas, assim, bem pontuadas. Então, outra opção, identifica qual é o que a questão aborda. Você vai ali e assiste um tópicozinho. Então, olha só. A aquisição de conteúdo não tem diversas opções. Né? Só peço para que não copiem de forma crítica um do outro ou da internet, porque aí cai numa situação que gera um desconforto e um estresse no professor. Eu se infartar com essa idade, é saco preto, vela acesa, não tem solução. Tá? Faz a prova na moral, bota com as suas palavras, e aí terão a benevolência da caneta. Vou seguir então, tá, senhores? Vamos lá que tem coisa para ver sobre fraude à execução. Beleza? Então vou seguir. Então, amigos, nós acabamos de ver a fraude contra credores, um instituto que é tipicamente do direito civil, como eu comentei com os senhores, artigo 158 a 165 do Código Civil, artigo 171, inciso 2º do Código Civil, e há menção também no artigo 790, inciso 6º do CPC, Código de Processo Civil. Uma segunda espécie de alienação fraudulenta, que faz, portanto, com que o exequente possa agredir o patrimônio que a princípio não é mais do executado, um bem pretérito, é a chamada fraude à execução. A fraude à execução está pertinho ali, da onde nós acabamos de estudar, está no artigo 792. Artigo 792 do CPC. E aí, ó, a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução e traz os incisos, traz as hipóteses. Antes de analisarmos cada uma das hipóteses, eu quero mesmo ver com os senhores noções gerais a respeito da fraude à execução. Principalmente aqui para diferenciar da fraude contra credores. Então, a primeira informação muito importante é que a fraude à execução ela não depende de ação autônoma. Nós vimos que a fraude contra credores, lá no artigo 790, inciso 6º do CPC, a exigência de reconhecimento da anulabilidade do negócio jurídico do executado para o terceiro por ação autônoma, que é a chamada ação pauliana. Mas na fraude à execução, a efetividade é maior,
o reconhecimento da fraude pode se dar de um modo incidental. Em regra geral, ela pode se dar de um modo incidental, não dependendo de uma ação autônoma. Eu digo em regra geral, porque nós temos uma hipótese de fraude à execução por meio de uma ação autônoma, que é quando a fraude à execução ela se dá após a alienação judicial do bem. Depois que o bem foi penhorado, foi alienado, foi expropriado, se descobrir a fraude à execução, isso é em tese possível, ou seja, quando a fraude à execução se dá na execução, quando a execução está num estado avançado, aí vai necessitar de um oferecimento de uma ação anulatória, de uma ação autônoma, como se exige em doutrina. Esse artigo 7, como se trata em doutrina. Esse artigo 792, como eu lhes disse, ele tem ali um rol. A alienação ou oneração de bem é considerado fraude à execução e traz os incisos que nós não vimos ainda e veremos. E prevalece o entendimento de que esse rol é um rol exemplificativo. O rol é exemplificativo. Esse previsto no artigo 792, não tem nem como deixar de ser o inciso 5º. Ele tem aquela redação aberta, uma cláusula aberta lá, nos demais casos expressos em lei. Quando houver previsão em qualquer dispositivo extravagante de que a alienação será tida como fraude à execução, ela vai se encaixar nessas previsões como reconhecimento incidental, independentemente de uma ação autônoma. Tá? Bom, o que justifica o cometimento da fraude à execução, essa efetividade maior, é o fato de que o cometimento da fraude ela tenha ocorrido no curso de uma ação, enquanto tramitava uma ação. A redação do inciso 4, vou trazer aqui o inciso 4, não vou analisar o dispositivo na ordem dele. Esse dispositivo ele é muito criticado pela doutrina, porque ele tem uma péssima redação. Tá? Então, o inciso 4 ele traz uma cláusula geral da fraude à execução. Os incisos 1º, 2º e 3º são hipóteses, portanto, específicas do reconhecimento de fraude à execução. A hipótese mais ampla, a hipótese mais genérica da fraude à execução é a do inciso 4º. Então, olha, a alienação será tida como fraude à execução quando, ao seu tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Se ao tempo da alienação tramitava em face do alienante devedor, ação que era capaz de lhe reduzir a insolvência, aquela transferência de bens, em geral, pode ser, esse ato fraudulento pode ser praticado em partilha de bens, em renúncia à herança. São atos, portanto, de dilapidação patrimonial, de diminuição patrimonial do devedor, justamente para cometer fraude em relação a terceiros. Aqui o que nós estamos, ao fim e ao cabo, investigando é uma conduta do devedor no sentido de não adimplir, de não satisfazer o débito que ele tem em relação ao crédito exequendo, né? Ele tem relação em benefício do exequente. Então, vejam, se ao tempo desse ato já tramitava contra ele uma ação e outro dado, essa ação aqui é uma ação de qualquer tipo. Não é apenas uma ação de execução. Tá? É uma ação de qualquer tipo. Pode ser ação de conhecimento, ação de execução, mesmo uma ação cautelar. Quem reconheça a possibilidade de uma ação cautelar, o que se exige é que se dê após a citação. Exige-se a demonstração, a configuração da fraude à execução. Exige-se a demonstração de ciência do devedor alienante da ação
ação que seja capaz de lhe reduzir a insolvência. Eventual transferência de bens antes da citação, aqui eu digo citação, a doutrina e a jurisprudência admite qualquer outro meio. Se o credor demonstrar qualquer outro meio capaz de assegurar, de comprovar que o executado, o devedor alienante, tinha conhecimento da propositura da ação, não pela citação formal, você consegue encaixar como fraude à execução. Mas é muito mais difícil. O natural é que se dê pela citação. Eventual alienação antes desse momento da citação, você ainda pode encaixar como sendo fraudulenta. Mas aí não vai ser fraude à execução. Vai ser fraude contra credores, que nós vimos anteriormente. Para que se dê a fraude à execução, é necessário que o executado alienante tenha conhecimento da existência da ação. Ação de qualquer ordem. Qualquer ordem. Então não é, como eu lhes disse, não é propriamente a alienação que é um mal em si mesmo. O fundamento da fraude não é a alienação. O fundamento da fraude é a insolvência provocada pela ação. Ou seja, uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Se é uma ação de dano material de 10 mil reais, o devedor tem um patrimônio de 5 milhões e ele aliena um carro, mesmo gratuitamente, um carro de 10 mil, um carro de 100 mil, ele aliena gratuitamente, não vai causar impacto nenhum. O patrimônio dele é de 5 milhões. Não é qualquer alienação. É necessário que aqui nós preenchamos o requisito do dano. Então, é necessário o requisito do dano nesse inciso 4º. Então, não depende da ação autônoma, o dano aparece ali, a insolvência, e não depende do elemento subjetivo, que é o elemento do concilium fraudis. Ele também é presumido. Então, na fraude à execução, baseado nesse inciso 4º, que é a previsão mais ampla e mais genérica, como eu dizia para os senhores, o que é necessário demonstrar é o requisito da insolvência. Tem que demonstrar que aquela alienação se deu após a citação de uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nas outras hipóteses do 792, a previsão não é ampla, como estamos vendo aqui. A previsão já é específica, para casos específicos. Antes de eu trazer a redação, vejam, deixa eu apresentar quais são as hipóteses aqui, numa ordem geral. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 3º, nós temos um credor que tomou uma providência para fins de se assegurar de um direito, e também para, além de se assegurar do direito, também para aumentar uma presunção de conhecimento em relação a terceiros. Então, os senhores verão que nos incisos 1º, 2º e 3º faz-se menção ao registro da existência da ação em cartórios dos bens. E aí potencializa-se ainda mais a alegação de fraude, fica muito fragilizado eventual alegação de um terceiro falar que não sabia da existência da ação. Como que você não sabia? Se eu, credor, fui ao cartório do bem que você comprou, e no cartório do bem, na matrícula do bem, eu coloquei: ninguém compre esta fazenda, porque em face dela tramita uma execução. Então, se você comprou, você, assumindo, correu o risco. Então, nas hipóteses do inciso 1º, 2º e 3º, não tem tão somente uma ação. Além da existência da ação, também teve uma atitude do credor de registrar na matrícula do bem, a fim de dar conhecimento a terceiros, e com base nessa providência, a lei vai dispensar ainda a demonstração da insolvência. Então, os incisos 1º, 2º e 3º são ainda mais efetivos, porque não precisa de ação autônoma, não precisa
do elemento fraude. E não precisa nem da insolvência. Então, basicamente, não precisa de nada. Caindo nas hipóteses dos incisos 1º, 2º, 3º, não tem o que fazer. É fraude. Ponto parágrafo. Que não precisa preenchimento de nenhum dos requisitos que nós estudávamos antes. Vamos ver as hipóteses. Acho que agora, lendo essas informações, quando eu trouxer os incisos, vai ficar bem claro. Inciso 1º. A alienação será tida como fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no respectivo registro público, se houver. Esse caso dispensa até insolvência. Não tem requisito nenhum. Porque a averbação na matrícula do bem, ela gera uma presunção absoluta de ciência erga omnes. Presunção absoluta de conhecimento de todos, de terceiro. Então, é uma conduta de um credor proativo. Ele registra na matrícula do bem a pendência da ação. Os outros incisos são algo parecido. Agora, tem uma ação em curso, não tem? Mesmo que não tenha o registro na matrícula do bem, é possível que se dê a fraude à execução? Sim, é possível que se dê a fraude à execução. Pelo inciso 4º, que é a hipótese genérica. Só que no inciso 4º, sem a averbação no registro, qual é a dificuldade maior que o credor vai ter? Demonstrar a insolvência. Então, a lei aqui trabalha com a hipótese específica nos incisos 1º, 2º e 3º para facilitar a vida do credor que facilitou a vida de terceiros. Não comprem esse bem. Você pode arrumar um problema para você. Vai comprar e eu vou pegar. A lei permite que agrida aquele patrimônio. Então, eu estou dando conhecimento. A lei eu estou facilitando a vida de terceiros enquanto credor. A lei está facilitando a minha vida. Eu posso morder aquele bem a qualquer momento. Sem precisar de uma ação autônoma, sem precisar demonstrar fraude, ela é presumida, sem precisar demonstrar o dano, a insolvência. Essa é a questão. Mas perceba, o que eu quero que os senhores percebam é o seguinte: não é necessário ter o registro de forma impreterível para que se reconheça a fraude. O registro é necessário para que você tenha a vida facilitada enquanto credor e tenha a presunção da insolvência. Para que você incida nos incisos de 1º, 2º e 3º, vimos o 1º, é necessário o registro. Caso contrário, você vai cair no inciso 4º. Agora vamos ao inciso 2º. Ver? Será considerada fraude à execução quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. O artigo 828, ele prevê a possibilidade justamente de se averbar na matrícula do bem uma certidão de existência de recebimento da execução. Olha, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida. Os senhores se lembram do princípio da formalidade, né? Então, o juiz receber a citação significa que ele já fez uma análise quanto ao título executivo, que é o título viável, os requisitos, de modo geral, da execução. O juiz admitiu e determinou a citação do réu. Então, essa certidão que você obtém no cartório do juízo, você leva a registro. Com essa certidão, tudo que ocorrer dali em diante, você gera uma presunção de fraude à execução. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, no registro de veículos, ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Esse é o artigo 828, que foi citado no inciso 2º do 792. E, por fim, entre as hipóteses, o inciso 3º do 792, que vai tratar que a alienação será tida como fraude à execução quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial
originário do processo onde foi arguida a fraude. Vejam, em todos os casos, nós temos hipóteses de um credor que foi na matrícula do bem, no cartório, e averbou atos que ocorrem em momentos distintos do processo. Então, os incisos 1º, 2º e 3º são uma concretização, uma especificação do inciso 4º. O inciso 4º é genérico. A tendência de ação capaz de reduzir a insolvência. E nem tratou de qual é a ação. Nos incisos 1º, 2º e 3º, nós temos a averbação na matrícula. Inciso 2º, por exemplo, de uma ação de execução recebida. Inciso 3º, de uma ação de execução que já avançou tanto que já teve a constrição judicial, uma penhora, por exemplo. Então, o bem foi penhorado. Você vai na matrícula daquele bem e averba lá. Ninguém compra esse bem, já foi penhorado no processo X. Como é que o cara compra e vai falar que não sabia? Aí não tem nem essa alegação. Essa questão, a lei dá essa facilidade para o credor que facilitou a vida de todos. E as pessoas ficam... Isso tem um custo, né? Tem um custo. O cara vai lá e vai averbar. O cara tem que levar em consideração, claro, é o objeto da execução. Dificilmente você vai ver esse tipo de providência numa execução de R$500, de R$1.000, R$1.500. Uma execução de R$500 mil, R$1,5 milhão, é uma providência que vale a pena para o credor gastar R$800 aqui para fins de averbação na matrícula. Que facilita a vida dele. Bom, essas são as hipóteses. Antes, ali no inciso 3º fala assim, hipoteca judiciária, né? Hipoteca judiciária, os senhores devem se lembrar, isso aqui é visto lá em processo civil 1, tá? Processo de conhecimento. Está previsto lá no artigo 495 do CPC. As sentenças condenatórias podem ser levadas a registro na matrícula do bem. Com qual finalidade? Gerar um direito de preferência. A mesma lógica aqui, você gera uma ocorrência de fraude à execução. Vejam lá o artigo 495. Tá? O dispositivo faz menção ali à hipoteca judiciária ou outro ato de constrição. A hipoteca judiciária, então, é um exemplo de uma constrição judicial que é feita antes mesmo de uma fase executiva. Eu disse, a hipoteca judiciária é a averbação de uma sentença condenatória, antes mesmo de se começar a fase executiva. Por que o credor faria isso? Quer ver? Pensa numa hipótese. Você ganhou uma sentença que condenou o réu a te pagar R$1 milhão. Mas você sabe que aquele réu está quebrado. Aquele réu tem como patrimônio a fazenda de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. E ele foi condenado a te pagar R$1 milhão. Só que ele te deve R$1 milhão. Mas deve para outra parte R$1 milhão. Deve para uma outra R$1,5 milhão. Deve para uma outra R$10 milhões. Deve para mais tanta, 500 mil para um. Ele deve para a praça inteira. Está quebrado. Não vai pagar para todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Tem que correr para assegurar o seu direito. A hipoteca judiciária, nós veremos até para frente melhor. Tá? Ela gera um direito de preferência. Vigora nessa lógica de constrição judicial, de penhora, eu vou falar isso melhor adiante, tá? Prior tempore portior iure. Significa que quem penhora primeiro recebe primeiro, basicamente isso. E a hipoteca judiciária tem uma finalidade parecida com a de penhora, a constrição judicial. Então, lá na hora de receber, porque na hora de todo mundo foi condenado, declaração judicial, você pode ter um montão. Eu tenho um crédito de R$1 milhão, eu também tenho um crédito de R$1 milhão. E eu de 100 milhões. Quem vai receber? Se o mesmo devedor não tem como pagar a todos, vai receber quem chegar primeiro. E quem chegar primeiro não é quem começa a execução primeiro. Não é nem, às vezes, quem faz com que a execução ande mais rápido. Às vezes é quem foi lá na matrícula e averbou. Já garantiu um direito de preferência. Ok? Bom, está visto aí. Caiu a fraude à execução, fica afastado do elemento objetivo quanto ao elemento subjetivo. Então, na fraude à execução, fica afastado, vamos lá, fica afastado da ação autônoma. Ponto final. Não tem dúvida. Afastado da ação autônoma é um reconhecimento incidental. Na fraude à execução, fica afastado o elemento subjetivo com o asterisco. Vou falar um pouco melhor sobre isso adiante. Tem uns parágrafos ali para eu explicar. E na fraude à execução, exceção ao inciso 4º, dito de uma outra forma, da fraude à execução nas hipóteses dos incisos 1º, 2º e 3º,
fica afastado do elemento objetivo, a insolvência. Significa dizer que na fraude à execução do inciso 4º, até pela redação do próprio dispositivo, você tem que demonstrar que a ação em curso é capaz de reduzir o devedor à insolvência. E acaba sendo uma matéria de discussão incidental no processo. Entendeu? Mas só o fato de você discutir isso incidentalmente, sem uma ação autônoma, já é um ganho em relação à fraude contra credores. E aí, cada caso é um caso. Se você, como credor, averbou na matrícula do bem, você está nos incisos 1º, 2º e 3º. Está melhor do que quem está no 4º. Você tem a vida mais facilitada ainda, dispensa os outros elementos. Quem está no inciso 4º, que é a previsão mais genérica, tem a vida um pouco mais dificultada, vai ter que demonstrar o elemento objetivo, tá? Ou a insolvência. Deixa eu ver aqui os parágrafos, é o que falta ver para que a gente feche. Quer ver? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 792. Então, 792, parágrafo 1º. Uma outra distinção em relação à fraude contra credores. Olha, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Primeira consideração. O dispositivo falou o tempo todo alienação ou oneração de bens. Deixa eu explicar aqui. Alienação é quando o bem é meu, eu transferi para terceiro, alienei. Vocês sabem. O que é a oneração? O bem é meu, ele continua sendo meu, mas eu constituí uma hipoteca, eu onerei ele. Então ele é meu, mas nem tanto. Eu instituí um direito real a favor de terceiro. O meu credor se deu mal. A oneração também pode gerar um prejuízo, porque se eu onerei em fraude, que adianta o bem ser meu, formalmente ser meu, e eu em fraude onerei ele para o terceiro. Quando o meu credor vier a morder, o fraudador lá vai pegar. Então, tanto a alienação quanto a oneração são capazes de gerar essa situação de fraude. O tempo todo, os dispositivos falaram alienação ou oneração, seja na fraude contra credores, seja na fraude à execução. Nesse parágrafo primeiro, no parágrafo 1º do 792, falou só alienação. A doutrina em massa vendo, pô, calma, oneração também. A primeira observação é, coloquem oneração ali. Alienação ou oneração em fraude à execução. Então, interpretação extensiva ao parágrafo 1º. Segunda observação. A fraude contra credores, uma vez reconhecida, gera a anulabilidade. O patrimônio o bem retorna ao patrimônio do devedor, alienante, porque foi anulada a transferência. E é por isso que o credor vai morder. Vai pegar aquele bem. A fraude contra credores, o que nós temos é a anulação. Artigo 171, inciso 2º do Código Civil. Artigo 790, inciso 6º do CPC. A fraude contra credores. Aqui na fraude à execução, não se trata de anulação. Trata-se de ineficácia. O que significa, portanto, é o seguinte: perante toda a sociedade, o negócio existe e o negócio é válido e eficaz. Para todo mundo, menos para um sujeito. Adivinha quem? O exequente. Em relação ao exequente, o negócio existe, é válido, mas é ineficaz. Então, aquela transferência não produz efeitos em relação ao exequente. Se não produz efeitos a transferência, é porque o bem, então, é do executado. Não produz o efeito da transferência. É por isso que o exequente vai morder. Por isso que não precisa de uma ação autônoma. Você não vai desconstituir. Aqui a hipótese é de ineficácia. Lembrem-se dos planos dos negócios jurídicos, né? Plano da existência, da validade e da eficácia. Aqui a hipótese é de ineficácia. Ok? Agora vamos ao parágrafo 2º. E essa questão da ineficácia é uma outra distinção. Né? Vamos ao parágrafo 2º. Que vai me fazer fechar a questão quanto ao elemento subjetivo. Olha só. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, os incisos 1º, 2º e 3º falaram de registro. No inciso 4º, não se fala de registro. Pode ser porque o bem se sujeita a registro
e o credor não fez nada, ou pode ser porque o bem não se sujeita a registro. O devedor alienou fraudulentamente, no curso de uma execução, o celular dele, tem registro do celular, laptop, por aí vai. Então, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Eu disse para os senhores que nas hipóteses de fraude à execução, a intenção fraudulenta, o elemento subjetivo se presume. Nos incisos 1º, 2º e 3º, não há dúvida. É aquilo mesmo. Eu lhes disse. Uma situação processual favorecida a um credor que favoreceu o conhecimento dos terceiros. Na hipótese do inciso 4º, traz mais pano para manga. Você não pode prejudicar o terceiro sem demonstrar que o terceiro tenha, ao mínimo, uma potencial consciência da redução do alienante, que é o executado, à insolvência. É aqui que tem um drama. Seja, inciso 4º, seja um bem sujeito a registro que o credor não teve a atitude proativa, seja um bem que não é sujeito a registro. Conclusivamente, não há uma presunção absoluta de conhecimento de terceiros, porque não está registrado na matrícula do bem. O STJ, numa jurisprudência antiga e agora já ultrapassada, enquanto vigia o Código de 73, ele editou a súmula 375. Então nós ainda temos a súmula 375 do STJ, que prevê que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora. Registro. São os incisos 1º, 2º e 3º. Ele fala registro de penhora. E a hipótese do inciso 3º. Os incisos 1º e 2º seria uma interpretação extensiva até, né? Então, registro. Registro de um ato de constrição. Seria, aliás, a hipótese do inciso 1º, 2º e 3º. E continua a súmula. Ou de prova da má-fé do terceiro. Súmula do STJ, número 375. Enunciado 375 da súmula de jurisprudência do STJ. Afirma que tem que ter registro do bem, onde vai presumir, ou a prova da má-fé. Quando a súmula prevê a necessidade de demonstração da prova de má-fé do terceiro adquirente, prevalecia o entendimento, portanto, de que competiria uma demonstração incidental na fraude à execução do credor exequente e o terceiro adquirente teve a má-fé. Isso atrapalhava a fraude à execução. Mas essa súmula 375, ela é anterior ao Código de 2015. Significa, portanto, que o 792, parágrafo 2º, revogou. A súmula não é bem revogada, né? Mas modificou, portanto, tacitamente o significado dessa súmula. Porque a disposição normativa, é texto de lei, ele é expresso em afirmar que não, isso é importante, não compete ao credor que busca o reconhecimento da fraude a demonstração do elemento subjetivo. Pelo contrário, incumbe ao terceiro. Então, teve alienação que o credor está reputando como fraudulento. O credor pediu incidentalmente que o juiz reconheça a fraude à execução. Compete ao terceiro e não ao credor demonstrar que ele, terceiro, adotou as providências razoáveis. E providências razoáveis são essas? Então, antes disso, o Código, nesse parágrafo 2º do 792, inverteu. Ele inverteu a ratio, a lógica, que antes a jurisprudência do STJ exigia que competia ao exequente, credor, aquele que busca o reconhecimento da fraude, a demonstração do elemento subjetivo, a potencial consciência.
Agora a lei jogou para o terceiro, adquirente. A demonstração que quando ele celebrou o negócio, ele adotou as providências necessárias. Que providências necessárias são essas? Mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Vai ter que tirar certidão do devedor e certidão do bem, se houver, claro, se for hipótese. Um caso muito comum, automóvel. Pessoas saem comprando a torta direito e não tira certidão nenhuma. Depois não pode reclamar. E se você está com o teu carro andando, leve parceiro, depois vem um mandado dizendo que tu vai perder o bem, porque na verdade um credor exequente daquele do teu alienante tá querendo morder o bem, não adianta você alegar que é teu. Se você comprou o bem sem providência nenhuma, pagou 100 pila no carro. Ou, ao contrário, o carro é 100 mil, tu pagou 50. Porque fraude é isso, né? Fraude sempre tem essa questão de valor a menor. Você não adotou providência nenhuma? Se você demonstra com as certidões, você tirou a certidão do devedor, ele não é teu devedor, você tirou a certidão do alienante, do bem, do domicílio dele, e onde se encontra o bem, e não veio nada, tudo limpinho, eu comprei de boa, eu sou um terceiro de boa fé, demonstro. Não tenha dúvida, o juiz vai falar, credor, sinto muito, exequente, sinto muito. O terceiro comprou de boa fé, ele demonstrou. Agora, está em vias de perder teu carro. Não demonstra que procurou nada. Como é que é? Numa sociedade como a nossa, você comprou um carro de 100 por 50, tirou 50 mil do bolso, sem nem ver nada? Não, então eu vou presumir que tu é um terceiro de má fé. Mas e aí? E aí que o exequente vai morder aquele carro e tu, o terceiro, vai ficar no prejuízo. E você que entre com uma ação contra aquele alienante. Acontece que se ele teve dificuldade para pagar aquele outro credor, que era o exequente primitivo, provavelmente tu não vai receber dinheiro dele muito fácil. Então, eu digo, as pessoas compram remédio, vão no Google e vão na farmácia e compram. As pessoas também compram bem sem procurar advogado, sem procurar conhecimento especializado, né? Parágrafo 2º. O terceiro tem que demonstrar. O terceiro tem que demonstrar realmente a boa-fé. E a boa-fé, ela não é uma boa-fé de ânimo subjetivo. Não adianta vir com esse papo de que eu não tinha intenção de causar dano a ninguém. Não gasta nem tinta com isso. A boa-fé é objetiva. Eu não tinha intenção? Beleza. Certidão. Parada de certidão. Mas eu não tirei de certidão, excelência, mas eu não sabia. Ninguém alega de conhecimento de lei. Ninguém pode alegar de conhecimento. Não procurou um advogado? Não procurei, então você está de má fé. Mas eu não tinha. Não, está de má fé. O direito você está de má fé. Não é má fé, né? A má fé é o contrário da boa fé subjetiva. O contrário da boa fé objetiva é quem não adota comportamento. Conduta que se espera na sociedade. Não tem que alegar aqui. Veja a importância disso. Tá? Agora, essa questão o parágrafo 2º, né, ele se inspirou numa previsão da LEF e do artigo 185 do CTN, que em razão do crédito privilegiado da Fazenda Pública, já previa essa lógica nas execuções fiscais. Já presumia como fraudulentas as alienações após as inscrições em CDA, salvo quando demonstrasse que não tinha. Então, essa é a mesma lógica. Lá nas execuções fiscais, a jurisprudência do STJ já trabalhava com essa lógica em benefício da Fazenda Pública, que competiria ao terceiro demonstrar. Mas nas outras execuções dos particulares, ele, STJ, dizia que competiria ao exequente demonstrar. Agora o legislador deu uma uniformizada nisso. Portanto, para responder, acho que o Caio, né? Então, Caio, é o seguinte: se o bem é sujeito a registro e o credor registrou, inciso 1º, 2º e 3º, Inês é morta. O aspecto subjetivo é presumido. Ok? Se o bem é sujeito a registro e o credor não registrou, ou se o bem não é sujeito a registro, não tem como registrar. Então, se não teve registro nenhum, seja porque não tem como registrar, ou porque tinha, mas o credor não fez, aí tem uma discussão, tem uma hipótese de não se ter fraude à execução. Qual é essa hipótese?
quando o terceiro demonstrar que ele adotou as providências necessárias. Ok? E aí, veja, o terceiro demonstra por quê? Tem um procedimento aqui que é o de intimação, ainda no 792, parágrafo 4º, tá lá. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente. E, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias, para que se possa demonstrar e para que possa discutir essa questão da alienação. No código, na realidade do Código de 73, infelizmente, ainda tem casos que se vê isso, veja, totalmente contra a legem, que se veja, antes do Código de 2015, então na realidade do sistema processual anterior, até no STJ, prevalecia o entendimento que era assim, ó, primeiro você reconhece a ineficácia da alienação, primeiro você deixa o adquirente, o exequente, primeiro você deixa o executante morder o bem, depois você escuta o terceiro adquirente. Primeiro você efetiva a fraude, o reconhecimento da fraude, depois você escuta o terceiro. Agora não. Agora, o parágrafo 2º engrossou o caldo para o terceiro. Ele vai ter que demonstrar que ele adquiriu de boa fé. Em compensação, ele vai ingressar no processo antes de ter uma agressão patrimonial no seu bem. Então, o procedimento é o seguinte: tem uma discussão incidental de fraude. Intima o terceiro para que ele tenha a oportunidade de discutir a questão da aquisição, da boa-fé objetiva, e aí depois não se teve o que fazer, se não ficar demonstrado aí que se agride o patrimônio. Ok? O parágrafo 3º, só para não dizer que eu não falei, ele tem uma previsão específica quanto ao IDPJ, 792, parágrafo 3º. Tem a previsão específica de desconsideração de personalidade jurídica. Tá? Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, há um efeito retroativo a partir da citação. Agora, a parte que se pretende desconsiderar, quem é? Quem é a parte? A parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. É o executado originário, né? O executado originário é a parte que se pretende desconsiderar para agredir o patrimônio daquele que se visa ocultar. Né? É a partir da citação. Veja, não vai ser considerada fraude à execução, Mariana, apenas quando se reconhecer a desconsideração. Nós temos um procedimento do IDPJ. Agora a desconsideração não se faz a Bangu, né? Não sai do nada uma decisão. Então tem que citar no IDPJ para ter um incidente em contraditório para depois se reconhecer a quebra, aquela desregada doutrine, né? Para se reconhecer a desconsideração. Considera-se em fraude desde a citação. Então, quer dizer, considera-se em fraude antes mesmo do reconhecimento formal da desconsideração. Desde a citação no incidente de... Vejam lá o artigo 137 do CPC. Tá? Bom, então, sobre a alienação fraudulenta, para isso, fraude à execução, mais precisamente, acabamos de ver. Que horas são? 9h48. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Para fechar esse tópico de responsabilidade patrimonial, senhores, nós vimos o artigo 789, que foi o que nos fez falar da impenhorabilidade da alienação fraudulenta. Eu costumo brincar com os senhores que ele diz, mas o que importa é o que ele não diz.
O 789 para fechar. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, mas o que importa é o que ele não responde, que é a empenhorabilidade. Empenhorabilidade absoluta, relativa e do bem de família. Estudamos. E aí, ele não fala, ele dá a entender que o devedor não responde com os bens pretéritos. E aí a exceção qual que é? As hipóteses em que ele vai responder. As alienações fraudulentas, fraude contra credores, fraude à execução, que acabamos de ver. Mas o artigo 790, ele vai complementar essa ideia de responsabilidade. Prevê o 790. São sujeitos à execução, quer dizer, além dessas hipóteses do 789, são ainda sujeitos à execução os bens, é essa a lógica do 790, né? Não é que são apenas esses bens, porque tem o 789, né? 790 vem após 789, me perdoem a obviedade. Então, são ainda sujeitos à execução. Vamos ver aqui. São 7 incisos. Alguns deles até se repetem, e um deles, inclusive, nós já vimos. Olha lá. São sujeitos à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação persecutória. Então, aqui nós estamos diante de uma ação em que se busca a restituição de bens, né? Direito real ou uma obrigação rei persecutória, quando se persegue a coisa. E, nesse caso, houve uma sucessão da coisa. Prevalece o entendimento em sede doutrinária que essa hipótese do 790, inciso 1º, ela é exclusiva da sucessão causa-mortes. Porque a sucessão entre vivos ela seria incluído na hipótese de fraude à execução. Quando o sucessor, né? O sucessor significa que houve uma alienação. Se for uma alienação, sucessão entre vivos, significa que há uma demanda rei persecutória, uma demanda de direito real em curso, e no curso da demanda houve alienação do bem, quando não se poderia fazer. Então, a doutrina analisa de forma sistemática, né? Interpreta de forma sistemática os dispositivos e fala, então, se o 792 prevê fraude à execução, alienação no curso de uma demanda, o 790, inciso 1º, deve ser exclusivo para a sucessão causa-morte. É assim que prevalece o entendimento. Inciso 2º. São também sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. Bom, nós temos aqui duas considerações para fazer. Em primeiro lugar, é lembrar daquela distinção de personalidade entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, que é própria do direito empresarial. Eu acho que os senhores já viram. Se não viram, verão. Eu não sei qual é exatamente o período que os senhores travam contato no direito civil com essa temática. Em geral, há essa distinção de personalidade, salvo em algumas hipóteses, em alguns tipos societários muito específicos, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedades irregular ou sociedade de fato. Nesses casos não há a distinção de personalidade. Uma outra informação, que nós já até mencionamos aqui, que é possível buscar a desconsideração dessa personalidade jurídica. A desconsideração dessa distinção de personalidade. Então, essa distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, na verdade, ela serve como um estímulo para que as pessoas se tornem sócias, empresárias. Fiquem tranquilos, o seu bem enquanto pessoa natural é só seu. Se a pessoa jurídica não der certo, cara, você constituiu um patrimônio lá a título de capital social, ela fracassou, é aquilo que vai fracassar. Ela tem vida autônoma, ela tem os bens dela, ela tem o azul dela e tem o vermelho dela. Você não vai responder por um insucesso da pessoa jurídica. Tem um montão de empresário aí que legitimamente arrebentam com um montão de empresas e naufragam com outras. Esse benefício da distinção de personalidade é um estímulo. Isso faz um bem para a sociedade, a função social da empresa como um todo. Okay? Agora,
tudo isso deve ser feito na moral, né? É claro que quando eu digo que tem empresário que naufraga, ele tenta um ramo que é tormentoso, que é difícil e não consegue. Não cogitei, eu falei ainda, legitimamente. Legitimamente tenta, não dá certo. Ele não vai responder com os bens pessoais dele, desde que ele tenha feito legitimamente, na moral. Quando há hipótese de fraude, né, quando há qualquer tipo de abuso, e aí que eu não vou me aprofundar sobre essas questões de desconsideração, aí os senhores verão, tem doutrina, tem teoria maior, tem teoria menor a respeito da desconsideração. Então, quando for hipótese se permitir a agressão de bens do sócio, a lei, o 790 está dizendo que vai fazer isso. Quais são as hipóteses para fechar que se pode agredir bens do sócio? Ou é um tipo societário que não prevê a distinção de personalidade, eu mencionei comandita simples, nome coletivo, sociedade irregular. Aí não tem a distinção. Ou quando tem a distinção, mas o camarada não agiu dentro dos ditames do ordenamento, não agiu na moral, não agiu de forma legítima, você pode buscar a desconsideração da personalidade jurídica e, lhe obtendo, você vai agredir o patrimônio do sócio. Em todo caso, nós temos um tal de um benefício de ordem, né? Igual tem do fiador. O benefício de ordem o sócio pode pedir um benefício de ordem no sentido de que somente responda o juiz reconheceu e decretou a desconsideração. O sócio tem, vamos assim dizer, o último suspiro. Excelência, então, meu patrimônio vai responder. Eu, enquanto sócio, vou responder? É isso? Então, peraí. Por favor. Benefício de ordem. Significa benefício de ordem. Primeiro, agrido o patrimônio da sociedade, que a dívida é dela. E aí só vem em mim no remanescente, do que sobrar. É possível que o sócio peça, portanto, benefício de ordem. Inciso 3º. Esse aqui não tem sentido. Não tem sentido a previsão em lei. Né? Responde ainda o bem do devedor, ainda que em poder de terceiro. Veja, o 790, ele traz o que a doutrina chama de responsabilidade patrimonial secundária. Do sócio, em algumas hipóteses, do sucessor. Do inciso 3º não faz sentido o legislador tratar. O 789 falou, o devedor responde com todos os seus bens. Aí vem o inciso 3º do 790 e diz, o bem do devedor responde. Claro, o que tem aqui de curioso é, ainda que em poder de terceiro. Poder de terceiro, senhores, é posse. Quer dizer, posse é diferente de propriedade. A localização, a posse do bem não muda a titularidade. Esse dispositivo não faz sentido, é muito criticado. Inciso 4º do 790, já encaminhando aí para o final. Responde ainda bem do cônjuge ou companheiro, equiparação entre patrimônio e união estável, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Nós temos duas hipóteses, tá? Duas hipóteses para dividir. Que é muito comum. Isso aqui é uma discussão séria que se trava nos processos. Primeira divisão que se faz é saber se a dívida objeto da execução, se ela foi celebrada pelo casal, em benefício do casal. Nessa hipótese, em que a dívida foi celebrada pelo casal, na verdade, ambos são devedores. A vida do credor, nesse caso, ela é facilitada. É mais fácil. E tem dispositivo no Código Civil, aí vai me fugir aqui, não sou propriamente um civilista, mas é 1600 e qualquer coisa, que prevê uma responsabilidade solidária entre os cônjuges. Né? Responsabilidade solidária entre os cônjuges, que facilita também a vida do credor. Ele não pega de um, pega do outro. Pode ser que os cônjuges tenham patrimônios distintos. Bom, a segunda hipótese é quando a dívida é contraída por apenas um dos cônjuges.
cônjuges ou, né, companheiros, tá, senhores? Vamos facilitar aqui. Cônjuge ou companheiro, eu sei que a Constituição equipara lá no parágrafo 6º do artigo 203. Então, tá. Dívidas contraídas por apenas um do cônjuge. Aqui a vida do credor fica mais difícil. Né? Fica mais difícil por quê? Porque o outro cônjuge não é devedor. Não é devedor. Como o outro cônjuge não é devedor, ele não é devedor no plano do direito material, ele vai ser um terceiro, ele não é legitimado, passivo, no plano do direito processual. Então ele vai ser necessariamente um terceiro. O outro cônjuge no direito processual é um terceiro. E aí o artigo 842 determina a intimação do terceiro. Há uma discussão sobre a natureza de intimação ou de citação. Prevalece que é intimação, não nos importa tratar disso aqui agora. Vai caber embargos de terceiro desse outro cônjuge. Embargo de terceiro, vejam lá o que prevê o artigo 674. É embargo de terceiro. Do artigo 674. E a discussão grande que se dará ali é se a dívida, em que pese contraída por apenas um dos cônjuges, se ela se reverteu em benefício do casal. É essa a grande discussão que se dá. Por que se dá essa discussão? Porque a lei prevê que se separe do patrimônio do casal a meação do outro cônjuge, não é devedor. E aí, nós temos que tratar mais objetivamente, o que nos interessa é isso aqui, ó. 843, parágrafo 2º. Foi uma mudança muito significativa em relação ao Código de 73. Porque no Código anterior, você protegia o interesse do cônjuge não devedor. Como é que se protegia o interesse do cônjuge não devedor? O CPC 73 era assim, 50%. Caramba, cadê o porcento? É a hora. 50% da arrematação. Tudo bem. Um bem foi levado, um bem que é do casal, foi levado à expropriação. Então, imagina, o bem foi levado, vou botar aqui. O bem vale 100 mil reais. O bem é avaliado em 100 mil reais. Depois os senhores vão entender isso melhor. Tá? Ele foi alienado por 70 mil reais. Foi arrematado por 70 mil reais. O credor ficava com 35 e o cônjuge ficava com 35. Ameação do cônjuge. Isso no Código de 73, 50% da arrematação. O que o parágrafo 2º do 843 no Código de 2015 prevê? 50% da avaliação. Muda alguma coisa ou não muda? Muda muito, né? Porque naquele nosso exemplo ali, o mesmo exemplo, 100 mil de avaliação, 70 mil de arrematação, não ficaria 35 mil o nosso digníssimo cônjuge, mas ficaria os 50 mil que era dele e 20 mil para o exequente. Muda muito. Né? Essa foi uma mudança importante. Vamos lá, senhor, vamos avançar. Mais de 10 horas já. Olha o inciso 5º, lembrando as senhores que nós estamos no 790, inciso 5º. Já vimos. Também responde pela execução o bem alienado ou gravado com ônus reais reconhecido em fraude à execução. O que nós vimos ainda há pouco. Faltou falar lá na fraude à execução, isso seria uma questão interessante. O ato tido como fraude à execução é considerado como ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Então, tomem nota aí do artigo 774, parágrafo
Inciso 1º. 774, inciso 1º. Considera-se atentatória à dignidade da justiça. Olha que gracinha. A fraude à execução. Beleza? Voltando ao 790, nós também já vimos. 790, inciso 6º. Também responde à execução, bem cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma, ação pauliana, de fraude contra credores. Os senhores se lembram que a fraude contra credores depende de ação autônoma e gera anulação. A fraude à execução é incidental e gera ineficácia. E aí, por fim, inciso 7º do 790. Eu falei que tem alguns dispositivos que não fazem sentido e são até repetidos, né? Também respondem o bem do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nós não vimos lá no inciso 2º os casos do sócio? Uma das hipóteses do sócio nos disse que é da desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, para não falar que é totalmente sem sentido essa previsão, tem dois caminhos aqui para seguir. Ou você reputa totalmente sem sentido, porque você já incluiu lá no sócio a desconsideração, e aí aqui você reconhece aqui no inciso 7º a previsão de desconsideração da pessoa jurídica em relação à pessoa natural. Ou, que é o que vem prevalecendo, você vê nessa previsão de 790, inciso 7º, algumas modalidades de desconsideração que o STJ vem reconhecendo que não envolve a figura do sócio. Por exemplo, tem uma que até envolve a figura do sócio, mas é do sócio para a pessoa jurídica. É a desconsideração inversa. É quando há uma inversão, quando você retira o patrimônio do sócio, deixa o cara sem nada e joga tudo para a pessoa jurídica. E ele celebra as dívidas em nome dele. Ele não paga nada, ele é um tremendo insolvente, e o cartão de débito, ele tem tudo, porque quem paga é a pessoa jurídica. Nesse caso, você pode buscar uma desconsideração inversa. Só que nesse caso, você vai agredir o patrimônio não do sócio. Aí você não estaria no inciso 2º, estaria no inciso 7º. Faz sentido. E há também modalidades de desconsideração que permite desconsideração entre pessoas jurídicas, no mesmo conglomerado econômico, né? E também não envolveria o sócio. É como tem prevalecido a interpretação desse inciso 7º aí. Portanto, as desconsiderações de personalidade jurídica que não agridam o patrimônio do sócio, porque o sócio já estaria no inciso 2º. Ok? Agora eu estou com uma tremenda dúvida do que fazer. 10h10. Parar por aqui. Queria começar a tratar das defesas do executado, que é o último tópico que nós temos na teoria geral da execução. Não compensa agora 10h10 começar a falar 10 minutos, 15 minutos e depois ter que retomar tudo isso. O que os senhores acham? Vamos lá, falar mais um pouquinho. O que os senhores acham, hein? Tem 28 pessoas aí, vou honrar a presença de vocês. Começa semana que vem, Ludmila? Agora eu estava empolgando para começar. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem vocês. Eu vou falar só um pouquinho, tá? Quer ver? Vou fazer só um pequeno aporte. Só um pequenininho. Aí, não me sinto mal, os senhores, daqui a pouquinho a gente libera. Coisa rápida. Então, como eu dizia aos senhores, meus amigos, o último tópico que falta para que a gente feche
essa primeira parte da teoria geral da execução são as defesas do executado. E lá no tópico dos princípios, já tinha falado com os senhores que existe o princípio do contraditório na execução, em que pese há um tempo atrás já se ter defendido que não existiria contraditório na execução, por conta de se ter defendido a natureza administrativa da execução, tudo isso está superado. Nós vimos que prevalece, hoje em dia é unânime, a natureza jurisdicional da atividade executiva, e por via de consequência, sendo jurisdição, é imprescindível a observância do contraditório. Também, se há o contraditório, é necessário permitir que o executado, sujeito passivo da execução, se defenda, exerça o contraditório, o devido processo legal, a ampla defesa. E aí, a depender do tipo do procedimento, que nós não estudamos ainda, mas fizemos um mínimo paralelo aqui, nós vimos que os títulos executivos judiciais, nós estudamos no artigo 515, eles ensejam a execução por meio de uma técnica chamada cumprimento de sentença. Nossa, tudo errado que eu escrevi. Pressa não é fácil, não. Enquanto que os títulos executivos extrajudiciais, artigo 784, ensejam um processo de execução, um processo autônomo de execução, né? Não houve uma fase prévia perante o Poder Judiciário. Processo de execução. A depender do tipo de procedimento, varia também a modalidade de defesa. Então, dentre as espécies de defesa, nós veremos, em primeiro lugar, vamos começar assim, os embargos do executado. Embargos do executado. É a defesa no processo de execução. Segunda espécie, a impugnação ao cumprimento de sentença. Que o nome é intuitivo. É uma impugnação, é a defesa desenvolvida no cumprimento de sentença. Nós temos ainda uma terceira modalidade, uma terceira espécie de defesa, vem perdendo o sentido, mas eu vou explicar no próprio isso para os senhores, que é a famosa, mas não é que ela não existe mais não, tá? Em alguns procedimentos ela existe ainda, pois bem, é a chamada exceção de pré-executividade. Eu botei ali, entre aspas, quando formos tratar dela eu explico melhor, que esse nome ele é equivocado. Tá? Na prática é o que os senhores só encontram isso, exceção de pré-executividade, mas em uma doutrina mais técnica, os senhores vão encontrar o seguinte nome, objeção de não executividade. Mas aí na aula própria, específica, sobre a exceção, entre aspas, ali eu explico o porquê dessa distinção. Então nós temos que tratar de três espécies de defesa. A exceção eu vou tratar separadamente ao final. Então, basicamente, o que nós veremos aqui é um contraponto entre os embargos do executado ou embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. E nós vamos fazer uma análise que diferencia ou que aproxima cada um dessas espécies de defesa em relação a alguns critérios. Quer ver? E aí é bom que a gente faz esse apanhado geral aqui, numa aula introdutória, né? Porque nós vamos tratar do cabimento quanto aos embargos, quanto à impugnação. Nós vamos tratar da natureza jurídica, quanto aos embargos, quanto à impugnação. Por aí vai. Do prazo, cada um deles. Outro, a exigência de garantia do juízo, também em relação a cada um deles. Qual é a próxima? Letra E. A análise da matéria alegável, o que se pode alegar em cada um deles.
efeito suspensivo e, por fim, FG, o julgamento em cada um deles. Só para que os senhores tenham, vamos assim dizer, um gostinho na boca para ver como é que vai ser, vou analisar só o primeiro ali, o cabimento. É coisa muito rápida, Então, ó, cabimento. Vamos analisar o cabimento dos embargos, o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vamos lá. Cabimento dos embargos. Remeto os senhores ao artigo 914 do CPC, sem a pretensão aqui de analisar ele todo. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Então, os embargos à execução, eles são cabíveis, como eu já disse aos senhores, na execução lastreada por título executivo extrajudicial. Para dar aqui uma antecipação, nos casos em que nós temos um processo autônomo de execução, o procedimento do título executivo extrajudicial. Agora, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, nós iremos ao artigo 525 do CPC. 525 do CPC. Agora, a impugnação. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. E aí, o que o 523 nos diz? Não vou ler ele todo, não. Só para que os senhores vejam que ele dá início ao capítulo do cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Então, o procedimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar quantia, ele se inicia a partir do artigo 523. O 525 faz menção. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença se dá nos casos em que estamos diante de um título executivo judicial. Para encerrar, o título executivo judicial, para lembrar aquela ideia lá do processo sincrético. Em geral, o cumprimento de sentença, ele é a fase executiva do processo sincrético. Em geral, o cumprimento de sentença, CS, ele é a fase executiva do processo sincrético. Tivemos uma fase cognitiva, audiência para lá, audiência para cá, petições, provas. O juiz proferiu uma sentença, a outra parte descumpriu, 523, teve lá o prazo, não cumpriu. O juiz vai executá-la, pode se defender por meio da impugnação, como nós veremos aqui. Fase executiva do processo sincrético. Agora, eu disse em geral, porque excepcionalmente, a gente encerra aqui, só para recordar, o cumprimento de sentença, ele pode atuar nos moldes do parágrafo 1º do artigo 515. O 515 é aquele que trata do rol dos títulos executivos judiciais. E aí, ele prevê que nos casos dos incisos 6º a 9º do artigo 515, quais são os incisos 6º a 9º? Sentença penal condenatória transitada em julgado, sentença arbitral, sentença estrangeira homologada pelo STJ, decisão interlocutória estrangeira após concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Nesses casos, dos incisos 6º a 9º, o título executivo é judicial, mas não foi formado por uma fase cognitiva prévia no próprio juízo que vai executar. Por isso que nós vamos começar um processo novo. Eu falei isso com vocês no momento próprio. Em que pese começar um processo novo, nós vamos implementar pela fase chamada cumprimento de sentença. E se é cumprimento de sentença, a defesa é pela impugnação ao cumprimento de sentença. Então, nos casos dos incisos 6º a 9º,
o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento de sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Se ele vai seguir o cumprimento de sentença, o 525 está no capítulo do cumprimento de sentença. Senhores, acho que agora sim prometi para os senhores que seria bate-papo inicial. Fiz uma apresentação sobre a defesa, as espécies de defesa, como nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar, portanto, como tratar do cabimento, natureza, prazo, garantia, matéria, efeito e julgamento. Já tratamos do cabimento. Na próxima aula, vamos prosseguir a partir da linha B. Vamos diferenciar a natureza jurídica, de um lado, dos embargos de execução, do outro lado, da impugnação ao cumprimento de sentença, mas aqui, a partir da próxima aula. A não ser, claro, que alguém insista muito para que eu faça agora. Que não, né? Eu estou muito cansado, imagino que os senhores também estejam. Começar segunda-feira assim é algo antes, né? Já na segunda-feira assim, cansado desse jeito. Bom, pessoal, então, galera, um abraço para vocês, obrigado pela companhia, tá? Em todos com Deus. Vou encerrar a gravação aqui.